Então, vamos continuar falando sobre o aborto, né? Entenda a questão do aborto. Vamos começar a aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do aborto, né, gente? Vamos lá. Nós temos o aborto ou natural, tá? O aborto provocado e o aborto terapêutico. Esse aborto terapêutico aí são abortos que, às vezes, são feitos para salvar a vida da mãe, ou talvez são feitos porque é inviável mesmo. A vida dessa criança, ela não vai ter sobrevida, não vai sobreviver, né, com anomalias graves. Então, assim, o aborto terapêutico é um aborto consentido, mas com um respaldo infinito, tá, gente, de questões a serem vistas pelos médicos. O aborto eletivo previsto em lei. Tal situação diz respeito aos abortamentos solicitados em caso de estupro, risco de morte materna ou fetos anencéfalos. São crianças que nascem sem o cérebro, tá? Anencéfalos. Nascem não, elas são formadas sem o cérebro. Então, tudo isso é uma situação que diz respeito a abortamentos solicitados, tá? São abortamentos terapêuticos que eles falam, né? Podem ser usados curetagem ou medicamentos, tá? Neste caso, apesar de ser provocado, não se configura um crime, justamente, tá? Porque está previsto em lei e leva a todas essas situações que nós falamos aí, tá? Abortamentos solicitados em morte para a mãe e fetos anencéfalos, que é um dos agravos mais vistos, né, no caso desse abortamento. Então, aqui vocês estão vendo o desenvolvimento do feto durante a gravidez e aqui vou mostrar sobre o agravo, né? Como que é desenvolvido. Isso vocês podem fazer uma leitura sozinhas, tá? O artigo 128, não se pune o aborto praticado por médico, pois este é configurado necessário. É um artigo 128, é um artigo muito amplo, né? Que nem todos os médicos, nós sabemos que tem a ética, né? E nem todos, né? Tem a ética necessária nesse caso aqui. Então vamos ver como isso é feito. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, aí entra, não é clínicas clandestinas, onde tem um médico que faz aborto, e isso não é ilegal por ele ser médico, tá, gente? Isso é dentro da lei. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante ou é resultante de estupro, né, será concedido pela gestante ou quando incapaz, se seu representante legal assim consentir, tá? Há estupro, mas é uma criança. Às vezes a mulher não quer conviver com uma criança e lembrar daquela cena, né, o resto da vida dela. Assim, a gente não está julgando aqui, a gente está dizendo de lei, tá? Isso é a mulher, né, que vai querer ou não essa criança, né? Ou se ela for incapaz, o seu representante legal, tá? Pode ser autorizado mediante decisão do Supremo Tribunal Federal, tá? Então você vê que é uma lei mesmo, não é uma coisa que se fale, eu não quero, tira. Pode ser que esteja, tira. Não é assim, tá? Tem todo um processo, tem todo exames, tá? São exames comprovatórios e, assim, mediante a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, não é qualquer lei, tá? O Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem garante ao profissional o direito de recusar sua participação no aborto legal, tá? Tá no artigo 45, no parágrafo único. Então, nós temos o direito de nos recusarmos a participar deste aborto legal. O médico tem o direito de escolher se faz ou não, juntamente com a família e com todos os parâmetros legais, e nós, né, como profissionais de enfermagem, temos o direito de participar ou não deste ato, tá? Respaldado por lei, se não quiser participar. Isso tem que ficar bem fixo para vocês, não parece que é uma imposição, não é. Vamos ver aqui. Vamos começar falando sobre hiperemese gravídica, um problema
que acomete muitas mulheres, né? Nós temos uma famosa que há pouco tempo foi acometida, a Tata Werneck. Ela teve uma gravidez com hiperemese gravídica. E o que é hiperemese? Hiper muito, emese, vômito. Então, ela tinha muitos episódios de vômitos na gravidez. Então, por conta das alterações hormonais que acontecem, né, causada pelo beta-HCG, né, que é o nosso hormônio HCG, que é produzido pela placenta durante a gestação, ela causa vômito, tá? Durante aumento desse hormônio, do HCG. Causa bastante vômitos em certas mulheres. A maioria das grávidas apresenta um quadro de emese gravídica, quer dizer, de vômito gravídico, ou seja, vômitos durante a gravidez. Talvez a gravidez inteira, tá? Do primeiro ao último mês. Essa é uma alteração fisiológica que pode ser controlada com uma alimentação saudável e fracionada. Pode ser controlada, mas nem sempre é tão fácil assim, tá? Já a hiperemese gravídica, a hiperemese, ela é controlada assim. A hiperemese gravídica é o excesso de náuseas e vômitos durante a gestação, impedindo a gestante de comer adequadamente e atrapalhando a rotina dessa gestante, tá? A grávida vomita tudo que come, apresenta ganho de peso abaixo dos 7 quilos, né? Que é o que se propõe a ter, né? Ou emagrecimento, boca seca e tem uma constante sensação de fraqueza e mal-estar. Obviamente, né, gente, é que essa gestante, ela vai ter baixo peso porque não consegue comer, né? Ela vai ter uma fraqueza e um mal-estar por conta disso. Também vai perder bastante líquido e desidratação, com certeza aí acontece, né? Também não percebe melhora no quadro, nem mesmo com o uso de antiemético. Então, nem mesmo com o uso do Prasil, né, com o uso da bromoprida, com o uso do Vonal, mesmo assim, tá? Fica muito difícil sanar a hiperemese gravídica, por conta dessa alta do hormônio. Pode ocasionar complicações como desequilíbrio hidroeletrolítico, como eu disse para vocês, ela vai se destabilizar, tá? Se desequilibrar, e o que acontece? Ela vai se desidratar, tá? A desidratação para a gestante, que pode ocorrer em baixo peso e nascimento de bebê prematuro. Então, esse desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Essa falta de líquido no corpo, essa desidratação assim rápida, né? Para a gestante, acarreta baixo peso em bebês e prematuridade. Pelo fato de a gestante não conseguir se alimentar por via oral, sem vomitar, é hospitalizada, sim, tá? Para a hidratação venosa e jejum absoluto com acompanhamento médico. A medicação administrada por via intravenosa, tá? Ou endovenosa, é a mesma usada para combater as náuseas da quimioterapia. Então, aí nós entramos com as memórias lá atrás, em outros vídeos, tá? Que é o Vonal, que nós temos ele injetável também. Então, assim, é tão forte essas náuseas que são feitos mesmo medicações de uso de pessoas, de pacientes que fazem quimioterapia, tá? Então, assim, a hiperemese gravídica é um distúrbio, né, que tem que ser visto com bastante cautela para que nós controlemos, né, a saúde da gestante, para assim controlar o estado do bebê. Vamos ver as alterações do líquido amniótico, tá? Vamos lá, como que se altera esse líquido. Então, da hiperemese, nós vimos ali, é pouca coisa. É só para que vocês tenham o conhecimento de que existe esse distúrbio, tá? Da hiperemese gravídica. Então, vamos falar sobre o líquido amniótico. É um fluido que preenche a bolsa amniótica e no qual o embrião fica imerso na hidratação. Tendo aspecto transparente, à medida que ela evolui, fica mais espesso e leitoso, né? Porque a criança vai evoluindo e ele vai ficando mais espesso e leitoso. Sua quantidade total aumenta com o decorrer da gravidez e chega no máximo a 800 a 1000 ml, tá? De 800 a 1000 ml é o que chega esse líquido amniótico na 34ª a 36ª semana de gestação. Então, nós chamamos 800 ml a 1000 ml
de normohidrâmino, tá? Normo significa a quantidade normal de líquido amniótico. Então, essa paciente, ela está normohidrâmico, tá bom? Depois desse tempo, o volume vai diminuindo aos poucos até o final da gravidez. Então, assim, pelos meses, se ela estiver apresentando de 800 a 1000 ml, ela está normohidrâmico, tá? Durante os primeiros 4 meses da gravidez, é produzido pela placenta e pelas... Desculpa aí que eu estava voltando só para ver se algum slide ficou para trás. Então, esse líquido ele vem durante os primeiros 4 meses da gravidez, é produzido pela placenta e pelas membranas que envolvem, tá, a bolsa. Depois é formado também pelas excreções dos rins do bebê, que eliminam sódio e concentram a ureia, modificando assim a sua composição química. Então, primeiramente, ele vem sendo produzido pela placenta e pelas membranas, que envolve a bolsa, né? E depois, com o passar da gravidez, ele vai se modificando e concentrando nas excreções dos rins do bebê, tá? Eles eliminam essa urina e essa modifica a composição química do líquido amniótico. O líquido amniótico deglutido pelo feto é reabsorvido no interior dele e chega até os rins, onde é filtrado e novamente excretado para a bolsa amniótica. Então, é desse jeito que o bebê faz, tá? Ele deglute pelos rins, é filtrado e ele excreta novamente esse líquido amniótico, tá? O líquido amniótico é continuamente produzido e reabsorvido pelo organismo durante a gestação. Então, sempre tá continuamente produzido e reabsorvido pelo organismo durante a gestação. Quais são as suas funções, gente? Isso cai muito em prova. Funções do líquido amniótico: proteção contra traumatismo, né? Contra quedas. A mulher bate a barriga numa roleta de ônibus, por exemplo. Tem uma queda, ou então sofre um acidente, alguma coisa. Proteção contra esses traumas, tá? Participação no desenvolvimento fetal, obviamente, porque ele vai dar o suporte, né, de vida para o bebê. Meio para a movimentação do feto, consequentemente do seu crescimento e desenvolvimento, e a manutenção da temperatura fetal. Esse líquido, ele mantém o bebê aquecido na temperatura corpórea da mãe, tá? Lembra que nós falamos lá em parto de mulheres com a cesariana, quando foi tudo constatado e tem que ser feita a cesariana, eles tentam retirar o bebê na cesariana com a bolsa assim, tá? Intacta. Para não se misturar esse líquido nem sangue da mãe, tá? Então, eles tentam tirar ele assim, com a bolsa íntegra, tá? Aqui tá mostrando mais perfeitamente para vocês como que eles fazem esse parto, né? Esse parto tão delicado. Polihidrâmio. Polihidrâmio é a condição em que temos volume, tá, do líquido amniótico maior que 2 litros. Então, quando o líquido amniótico ele é maior que 2 litros, tá? 2.000 ml, nós chamamos de polihidrâmio, muito líquido amniótico, tá? Clinicamente é reconhecido ao exame físico, né? Sobre a amniocentese, gente, que é a coleta do líquido amniótico através de um catéter, tá? Que vai até lá na bolsa, colhe esse líquido para muitos tipos de exame, tá? Síndrome de Down e outros tipos de agravo que pode estar ocorrendo com o bebê. Quando o médico ele suspeita e precisa desse exame, tá? Eles fazem a amniocentese para transabdominal, né? Retirada do líquido para análise, tá? Então, quando ele tá também com poli, tá? O exame físico com poli, ele consegue ver pela amniocentese ou escoamento excessivo durante o parto. Porque realmente eles veem pelo peso da criança e pelo volume, né, do líquido. Quais são as causas do polihidrâmio?
está associada a anomalias congênitas do sistema nervoso central, como a anencefalia, né, os bebês que não têm o cérebro, atresias do tubo digestivo, falta de deglutição fetal, ele não quer dizer aquele processo, né, que são doenças, fatores maternos também, como a diabetes mellitus, defeitos no sistema nervoso central, defeitos cardíacos, defeitos das vias urinárias, patologia placentária e infecções fetais. Então, todos esses agravos aí pode causar a polidramnia, tá? Qual é o quadro clínico da poli, né? Da quantidade exagerada de líquido amniótico? Edema dos membros inferiores, tá? Desconforto para a mulher, lombalgia, né, que é a dor lombar, cianose, você vai perceber que a mulher começa a ter cianose de extremidades, dor na região das coxas, dispneia e taquicardia. Isso tudo vocês sabem que é a dispneia e do que é a taquicardia, né? Então, isso é um quadro clínico, é o que o médico começa a perceber, né? Primeiramente ali nos edemas e depois ele vai vendo os outros desconfortos, tá? Vamos ver o diagnóstico, então, para o polidrâmio. O diagnóstico clínico, né? Observação e mensuração da altura uterina que não condiz com a idade gestacional, dificuldade na ausculta dos batimentos cardiofetais, tá? Esse BCF aí é batimentos cardiofetais, o desconforto respiratório materno, tá? Que é a olho visto. Na ultrassonografia, mostra a malformação e confirma o diagnóstico, tá? Então, lá no cartão da gestante, nós vamos ver lá atrás, tem também a mensuração, né, da altura uterina. E essa altura uterina tem que condizer com o tempo de gestação. Então, quando você mensura a altura uterina e vê que não está condizendo com o tempo de gestação, com a idade gestacional, você já vai... E tá a dificuldade, né? Que dá uma dificuldade para auscultar os batimentos cardiofetais, tanto no sonar quanto no pinar, você não consegue auscultar, você já entra, né, com esse exame, ver essa situação, aciona e pede lá a ultrassonografia para confirmar a malformação que pode estar acontecendo por conta disso, tá? O prognóstico materno é bom, porém podem ocorrer complicações na gestação e no parto, né? No feto são frequentes as malformações, a prematuridade, lesões anóxicas e traumáticas, tá? As complicações incluem parto prematuro, insuficiência cardíaca congestiva e a insuficiência respiratória também da mãe, tá? Diabetes mellitus, parto prolongado e prolapso do cordão umbilical, que nós vimos ali atrás também. Ok, gente? Isso tudo é um prognóstico que acontece, que com a mãe não acontece, mas com o feto sim, tá? Com o feto sim. Prolapso do cordão umbilical, como nós já dizemos, o cordão ele vem à frente do bebê, né? A primeira coisa que vai ali se expor, o cordão umbilical ele está na frente. Você vê a saída dele aí nessa foto perfeitamente. Tratamento do polidrâmio está baseado no uso de indometacina, né, que é uma medicação via oral que é passada, né, prescrita de 6 em 6 horas, que é uma droga capaz de normalizar, tá, gente, o líquido amniótico, reduzindo a urina fetal e tem seu emprego limitado até a 34ª semana. Então, essa medicação, indometacina, gente, a indometacina, ela normaliza, tá? A fabricação, no caso, tá? Normaliza a fabricação desse líquido amniótico, reduz também a urina fetal. E ele só pode ser administrado, tá? Até a 34ª semana, tá bom? Depois não tem mais como. Também está baseado na retirada do excesso de líquido amniótico pela quando há dispneia e abdominal até a maturidade fetal.
Então, essa amniocentese faz a retirada, tá, do líquido amniótico, desse excesso de líquido amniótico, tá? Esse procedimento utiliza controle de visualização ultrassonográfica, por favor, tá? Não é você vai enfiar a agulha ali no abdômen da mãe, vai perfurar a criança, não tem nada disso, não. É tudo controlado e visualização ultrassonográfica mesmo, sendo retirado de 1.000 a 1.500 ml de líquido amniótico. Os riscos envolvidos são essa DPP que nós falamos lá atrás, o choque materno e o óbito fetal. Isso são riscos envolvidos, tá? Envolvidos. Descolamento prévio da placenta, tá, gente? E choque materno e óbito fetal. Então, assim, são riscos que eles correm, mas são riscos mínimos, tá, gente? Muito mínimos, por conta da visualização que eles têm, né, ultrassonográfica, tá? Aqui tá mostrando o bebê e a quantidade do e aqui oligohidrâmio. O que é o oligohidrâmio, gente? É uma quantidade pequena, né? Oligo, menor quantidade de líquido amniótico. Situação clínica em que o volume de líquido amniótico é de 300 a 400 ml. Nos casos mais acentuados, pode ocorrer anidramnia, tá? Que é a ausência do líquido amniótico. Anidramnia, tá? É a ausência de líquido amniótico. Isso em casos mais acentuados, mais extremos, tá? Então, aqui também tá mostrando, olha lá, que o bebê, pelo tamanho do bebê, há uma quantidade muito pequena de líquido amniótico. Então, poli muito, oligo pouco e ani, esse A de negação aí, tá? Que é a ausência de líquido amniótico. Oligohidrâmio. Quais são as complicações? Está associada a crescimento intra-amniorrex prematura e pós-matura, ruptura prematura de membranas e insuficiência placentária, tá? Causa hipoxia no feto. Eu vou dar uma parada e vou voltar nesse slide para explicar ele melhor para vocês, tá bom?